Bom dia, boa tarde, boa noite, pois eu não sei quando esse vídeo vai chegar a você, mas desde já agradeço pela sua presença em nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Reginaldo Oliveira e este é o seu Respostas do Tempo. Deixe aí o seu like, se inscreva, ative as notificações e venha comigo. Muito bem, a Europa passava por uma turbulência incrível, ali por meados de 1804, 1806. Napoleão Bonaparte havia vencido a Revolução Francesa, ia se encaminhando por todos os países da Europa a fim de ser imperador continental, ainda que ilicitamente. O seu grande inimigo no momento era exatamente a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra, tal qual a França, eram duas potências muito fortes nesse momento. Outrora foram Portugal e Espanha que dividiram o mundo. Nesse exato momento, justamente nesse exato momento, nós temos o país francês e o país inglês como dominantes, seja comercial, seja economicamente falando. Pois bem, o imperador português havia morrido há anos. A sua esposa, Dona Maria I, tinha sido a primeira mulher a imperar um grande reino, uma grande monarquia. Dona Maria I de Portugal, que mais tarde, já no Brasil, ela vai receber a alcunha de Dona Maria a Louca. Mas até esse momento ela governa com mãos fortes o vasto império português, com todas as suas colônias. Muito bem, alheio a essas investidas de Napoleão contra os outros países europeus, né, Inglaterra sempre teve uma boa relação com Portugal. O que acontece nesse momento? O príncipe regente, o então Dom Miguel, é bom que se fala Dom Miguel, não é? Ele é irmão de Dom João VI. Na nossa história pouco se fala dele, até porque ele morre com 27 anos. Não é? É uma morte prematura, ou seja, o povo português, Dona Maria I, tinha grande fé que Dom Miguel iria ser o grande imperador que Portugal queria, né? Que ele ia retomar o êxito de Dom Pedro, marido de Dona Maria, não é? Pais de Dom Miguel e de Dom João. Pois bem, com Dom Miguel morto, Dona Maria, ela fica demente, né? Ela fica privada das suas faculdades mentais. Com certeza a história prova, assim como os médicos da época, todo mundo atestou que ela começou a ficar louca, né? Que ela começou a ficar demente ainda com a morte do príncipe herdeiro Dom Miguel. Dom Miguel foi educado para ser o imperador do Reino Unido de Portugal. Pois bem, com Dona Maria a Louca, com Dom Miguel morto, sobrou para o jovem João Maria José Francisco Xavier de Paulo Luiz Antônio Domingos Rafael. Este era o nome completo daquele que se chamará Dom João VI. Na realidade, ele já é o regente nesse momento, porque a Dona Maria não pode governar, não é? Como a Dona Maria não morreu, então ela continua sendo rainha. Mas, de fato, quem governa Portugal neste momento é Dom João VI. E Dom João VI passou para a nossa história, principalmente para nós portugueses, né? Para nós brasileiros e para nós, os portugueses que aqui moravam, como um fracalhão, como um verdadeiro fanfarrão, como um comedor de frango. Eu odeio isso, né? Eu odeio que taxem este governante só por isso, né? Nós vamos ver nesse vídeo que ele fez muitas obras, né? E muitas coisas que aconteceu no período que ele governou, que chamamos de período joanino, que foi muito bom, inclusive, para o Brasil. Claro, teve suas perdas e seus ganhos. Muitas coisas ainda nós sustentamos hoje como sendo da era joanina.
Muito bem. Napoleão fez o seguinte: como todos os países da Europa já haviam se rendido, ele deixava um Bonaparte em cada país, ou seja, um parente seu em cada país. Somente Portugal que não se rendia, porque Portugal tinha o apoio da maior marinha da época, que é a inglesa. E os ingleses não faziam isso porque eles estavam com dó de Portugal, não. Eles faziam isso porque, do outro lado do Atlântico, sabiam que Portugal tinha uma colônia imensa, com riquezas maravilhosas, não é? E Napoleão também sabia disso. O que Napoleão fez? Napoleão fez com que todos os seus países europeus conquistados, ainda, volto a falar, ainda que ilicitamente, todos os países conquistados não fizessem comércios com a Inglaterra. Ele proibiu o comércio com a Inglaterra. Né? Isso nós chamamos, na história, chama de bloqueio continental. Né? Isso atinge muito a Inglaterra, por quê? Porque a Inglaterra está com muitos materiais, basta saber que nós estamos exatamente na Revolução Industrial Inglesa. Né? Essa revolução ela marca a época, inclusive. Não é? Então ele está com muitos produtos manufaturados, produtos feitos na própria terra da Inglaterra, e eles precisam vender. E com esse bloqueio comercial, os países não compram, né, por medo das represárias de Napoleão Bonaparte. Então o que os ingleses fazem? Eles ajudam, né, e dão total apoio a Portugal, caso a família real queira fugir. Né? Já é sabido em toda a nossa história que mesmo antes da família real vir ao Brasil, sempre se cogitou uma fuga para uma de suas colônias. E é claro que a colônia melhor para eles vir seria essa colônia do Brasil, que é uma terra grande, é uma terra boa, uma terra que consegue acolher todas as pessoas e tem muitos materiais que tiram o sustento do povo português. Pois bem, às escondidas, Dom João VI, ele começa a fazer as suas arrumações para fugir de Portugal. Né? Tudo tem que ser feito muito rápido. Por quê? Porque as tropas francesas já estão chegando próximo à Península Ibérica, né? Próximo ao Portugal. Né? Elas são comandadas por Jean Doche Junot, ou, como nós conhecemos, o General Junot. Né? Junot tem total certeza de que vai tomar Portugal. Né? Mesmo ele vindo caminhando com uma tropa aos farrapos, esfomeados, né? Devido à distância. De fato, se Dom João tivesse visto como a tropa do General Junot chegou em Lisboa, eu acho que Dom João teria ficado e teria brigado. Mas aí nós não teríamos essa história para contar. Pois bem, exatamente ali para o dia 28 de novembro de 1807, os portugueses já estão embarcando nos barcos, são vários barcos. De fato, 15 mil pessoas aproximadamente vão fazer essa viagem. É um reino inteiro, né? Praticamente é um reino inteiro. Vai a família real completa, todos os aristocratas, os burgueses, os marqueses, todas as pessoas influentes também vão, assim como bens materiais, né? Vai também uma biblioteca inteira, que é a biblioteca da família real portuguesa. Ela era 2 vezes maior que a biblioteca George Washington, que se não é a maior do mundo, é uma das maiores do mundo. Mas eles esquecem, uma curiosidade, eles esquecem essa biblioteca incompleta no cais, lá no porto de Lisboa. Só que 2 anos depois, os portugueses enviam a biblioteca inteira para o Brasil. Não é? E é claro, como muitas coisas no tempo colonial, se perdeu variedade de livros, uma pena. Muito bem, no dia 28 não deu para eles ir, porque os ventos não estavam soprando a favor. Uma das expressões que hoje nós falamos, né? Geralmente nós falamos, quando nós estamos mal com algum acontecimento, nós falamos: o vento não sopra a favor da gente. Nesse exato momento foi criado esse ditado, da Era Joanina. Pois bem, outro ditado também que ficou muito famoso nessa época joanina, que nós trazemos para nós até hoje, foi o ditado:
eles ficaram a ver navios. Não é assim quando você dobra alguém ou alguém te dobra, geralmente a gente fala, né? Pô, tal fulano deixou você a ver navios. Tal fulano deixou aquela pessoa a ver navios. Eu fiquei a ver navios. Por quê? Porque o general Junot, ele já está pronto para entrar em Lisboa. E ele vai fazer isso no dia 30. Só que os portugueses, eles não foram no dia 28, mas foram no dia 29. Quando as tropas francesas chegaram, eles avistaram ao longe os navios portugueses escoltados pelos ingleses. Não é? Então, o general Junot fica muito furioso. Testemunhas oculares, né, escreveram crônicas, né, muitas cartas que hoje, infelizmente, está perdidas, né, no incêndio na Quinta da Boa Vista, inclusive. Mas muita gente fala que os portugueses riram. Né? Os portugueses riram porque eles enganaram a pessoa mais poderosa do mundo. Eles enganaram Napoleão Bonaparte. E ainda dizem que Dom João VI é só comedor de frango. Acredito que poucos líderes hoje em dia teriam essa coragem de fazer o que Dom João VI fez. Ele salva toda a linhagem real com os povos e vai para o Brasil. É claro que o general Junot e os franceses, eles ficam em Portugal. Com certeza depois, né, a história mostra, eles foram derrotados. Mas muito bem, vamos viajar com Dom João VI abaixo da linha do Equador, além do Atlântico, para a América do Sul, para o Brasil. Há exatos 22 de janeiro de 1808, há um enorme acontecimento. Acontecimento dos acontecimentos. Um grande acontecimento. É assim que alguns escritores, né, da época, em várias línguas do mundo, escreveram. Pela primeira vez, um monarca, não é? Um príncipe de uma monarquia gigantesca que era de Portugal, não é? Eles saem da sua terra, da Mater Império, né, da terra do Império, e vai morar nas suas colônias. Ele não só vai visitar, quando ele vai morar nas suas colônias, uma de suas colônias. E ele chega sem ter tempo, né, sem ter data de retorno. Isso significou muita coisa para a gente, não é? Para nós, por exemplo, o centro do reino de Portugal, o grande império, era Lisboa, era de fato o centro de Portugal. Com a vinda da família real, os seus comandantes e comandados, aristocratas, marqueses, barões, para o Brasil, a capital passou a ser o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro passou a ter status de capital do governo, não é? Mas eles ainda estão na Bahia, não é? Eles chegam ali por volta, como eu disse, no dia 22 de janeiro, só que eles desembarcam no dia 23 de janeiro. Quando o povo português desembarca, há uma grande comoção. Né? Todo mundo fica alegre e estranho ao mesmo tempo. Por quê? Ficam alegres porque agora o imperador está pessoalmente nas suas terras. Mal sabem eles também que a presença do imperador também significa também mais exploração. Mas isso é outra história. As mulheres portuguesas, entre elas Carlota Joaquina, a própria Dona Maria a Louca, as mulheres que estão, as irmãs de Dom Pedro, as mulheres que estão desembarcando, elas desembarcam com um turbante. Né? Elas estão com os turbantes na cabeça, todas as mulheres. O que significa isso? Ali também vai começar uma coisa que hoje no Brasil tem muito. Modinha. Né? Modinha? Tudo é modinha. Hoje principalmente, né? Se alguém faz uma coisa, muitas vezes a gente faz por ser moda, não por saber o que aquilo significa, o que aquele gesto significa, o que aquela obra significa. Nós vamos por moda. Né? Então, desde esse tempo já existia moda. Não é? O que acontece?
as mulheres baianas, e isso espalhado por todo o país, as mulheres baianas começaram a raspar a cabeça, colocar os cabelos pequenos, né, como as burguesas, né, e as princesas e a princesa regente Dona Carlota Joaquina estavam. E com o tempo, toda a corte ali na Bahia já estava com turbante. Por quê? Porque as mulheres brasileiras e portugueses que aqui moravam achavam que era uma nova tendência na Europa. Não é? Pois bem, eles não ficaram muito tempo na Bahia. De fato, os baianos e todo o povo da Bahia de Todos os Santos queriam que a família real se estabelecesse lá. Porém, a família real ia para o Rio de Janeiro. Eles até chegaram a cogitar construir um grande palácio para Dom João VI e Dona Maria morarem lá, assim como Carlota Joaquina e a grande tropa reais, né? A tropa real. Pois bem, eles vão se encaminhar para o Rio de Janeiro. Né? No dia 7 de março de 1808, eles chegam ao Rio de Janeiro. Só que eles são recebidos pelos aristocratas cariocas, né? Os brasileiros que estão aqui e os portugueses que estão aqui. Eles não desembarcam nesse dia. Né? No dia 8 de março que eles desembarcam, onde Dom João concede o beijamão. Né? O beijamão é um processo que veio, né? É um acontecimento, é uma solenidade que já tem dos imperadores portugueses, agora vai ter também no Brasil pela primeira vez. Onde você passa, é recebido pelo imperador, beija a mão, ele ouve, e muita gente da época fala que Dom João VI tinha muito disso. Ele ouvia muito as pessoas e seus problemas. Mesmo que ele não iria resolver, ele dedicava um bom tempo, né? Dispensava um bom tempo às pessoas na cerimônia do beijamão. Né? Quando a família real de novo desembarca no Rio de Janeiro, né, eles se deparam já com as mulheres brasileiras com os turbantes. Né? Elas se identificam com as portuguesas já vinda de Lisboa, com Dom João VI, falando que é a mesma moda, né, que estão andando juntos. Pois bem, a moda do turbante não foi uma moda, não é? Elas foram obrigadas, por quê? Porque na viagem da fuga de Lisboa para o Brasil, os navios foram atacados com uma peste de piolho. E era piolho por tudo quanto é lado. Então as mulheres tiveram que raspar a cabeça por não aguentar de tanto piolho. E as únicas alternativas que tiveram foram colocar lenços, turbantes. Né? É claro que vários alfaiates reais viajaram, então para eles fazerem turbantes bonitos como os de Dona Carlota, era fácil para eles. Não é? De fato, apesar dos turbantes, né, serem características de alguns povos africanos, né, o turbante se chama oyar em uma das línguas africanas, se é a língua oficial, eu não sei nem se é oyar que fala ou ojar que se pronuncia, não é? As escravas do Brasil até então não tinham lenços tão bonitos. Né? A partir do momento em que a família real chega, algumas donas de escravos, não é? Para mostrar que seus escravos pareciam muito bem, né? Davam lenço para as escravas. Não é? Algumas escravas que já eram alforriadas, né? Até porque muito o tráfico de navios negreiros já está sendo ali combatido. Né? Então eles têm que mostrar, entre aspas, que os escravos estão bem. Ali por fim do governo de Dom Pedro II, né, antes de proclamada República, várias escravas já andam livremente, ainda que escrava, né, livremente que eu falo, andar pelas ruas, já com os turbantes. Esses turbantes bonitos, que começou nessa época joanina. Né? Volto a falar e abro um parênteses. Já existia na África o uso do turbante. Não estou falando que começou com os portugueses. Porém, os escravos no Brasil, as escravas no Brasil, elas tiraram isso, né? Elas tiraram essa
mania de usar o turbante foram graças às portuguesas que vieram com Dom João VI, fugido de Napoleão, instalado aqui em 1808. Por quê? Porque muitos escravos aqui já eram filhos de escravos. E eles não chegaram em 1500, ninguém tinha 300 anos. Então foram perdendo muitas coisas. Muitos africanos foram perdendo muito da sua terra natal. É por isso que eu insisto que nós devemos olhar para as nossas irmandades quilombolas hoje em dia. Porque elas mantêm muito da nossa cultura africana. Né? Fechamos parênteses. Pois bem, Dom João VI, assim que ele chegou, ele abriu os portos. Ele fez que o Brasil abrisse os portos. Essa é aquela coisa que eu disse no começo do vídeo, que os ingleses estavam interessados. Agora os ingleses, que não estão tendo muito comércio na Europa, porque Napoleão fez o bloqueio continental, eles vão ter livre comércio no caminho para o Brasil. Né? Por quê? Porque Dom João VI abriu os portos. E Dom João VI é muito bem quisto entre muitos monarcas europeus, ainda que o reino dele ficou muito longe, não é? Porque ele ficou aqui no Brasil. Para estreitar essas relações, né, o reino do Brasil aqui na América do Sul com as da Europa, Dom João VI propôs em 1817 um casamento entre a arquiduquesa da Áustria, Dona Leopoldina, com o príncipe regente Dom Pedro I. Esse casamento foi de suma importância, por quê? Porque fez com que as tropas, fez com que todas as pessoas, os monarcas da Europa, se unissem, né, de certo modo, ao monarca Dom João VI. Né, porque agora a Inglaterra, a Áustria, Portugal, eles estão mantendo certo contato. Né? E com as derrotadas de Napoleão, isso ficou muito claro. Né? Só que Portugal ele começou a ter também as suas revoluções, as suas guerras. Dom João VI ele fica preocupado por quê? Porque ele pode perder o reino de Portugal a qualquer momento. Mas se ele sair do Brasil, ele também corre o risco de perder o Brasil, porque ele sabe que o Brasil vai ser independente. Né? Em outras cartas que também se perderam no incêndio da Quinta da Boa Vista, ele mesmo fala para Dom Pedro que sabe que o Brasil vai ser independente e que é para Dom Pedro pegar a coroa para ele, antes que outro o pegue. Então, pressionado pelo Congresso português, Dom João VI, ali por volta de 1821, faz a viagem inversa. Agora ele sobe a linha do Equador e volta para Portugal. Né? Nesse momento que ele volta para Portugal, ele já volta como imperador de Brasil, do reino de Portugal, Brasil e Algarves. Ou seja, ele é imperador do Reino Unido de Portugal. Por quê? Porque Dona Maria Louca ela já tinha morrido. Né? E o que acontece? Ele deixa aqui o príncipe regente. E se enfurece muitos portugueses que queriam também que Dom Pedro I... Eles queriam também que Dom Pedro I voltasse para Portugal. Não é? E Dom Pedro I não, ele fica aqui com Dona Leopoldina. Né? De fato, um ano depois, né, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro ratifica o que Dona Leopoldina e Bonifácio já fizeram, que é a proclamação da independência do Brasil. Pois bem, Dom João, ele que nasceu em 1767, no dia 13 de maio, né? Ele morre em 1826, ou seja, com 58 anos. Nasceu em Portugal, morreu em Portugal. Desse grande imperador, Napoleão certa vez um dia disse antes de morrer e escrevendo de própria mão. Napoleão, um dos maiores homens que já viveram na Terra. De todos os monarcas que eu conquistei, somente um me enganou. Dom João VI, príncipe herdeiro da coroa de Portugal. Pois bem, Dom João, ele não só fez a abertura dos portos, ele fez o que nós chamamos de primeiro banco do Brasil, o primeiro banco central. Né? Ele que dá as diretrizes
para o primeiro banco. E aí começa a história da nossa economia. Ele também faz o Jardim Botânico, ele também ele também é responsável por muitas conquistas que o Brasil tem no sentido de ser social, né? Se o Brasil agora, com a presença da família real, ele não pode mais só ser uma colônia. Com Dom João VI, mesmo que ele vá para Portugal, e o príncipe regente Dom Pedro I, agora imperador Dom Pedro I, ele fica, Dom Pedro I, é interessante que ele continua a chamar por cartas o seu pai Dom João de Vossa Majestade, o imperador do vasto império de Portugal, Brasil e Algarves, mesmo o Brasil sendo independente. Muito bem, às 5 horas do dia 10 de março de 1826, os médicos concluem que Dom João VI está morto, né? Morre um grande monarca que enganou Napoleão, que tornou o Brasil uma grande potência, e aí eu faço meia-culpa por gostar tanto da figura de Dom João VI, mas com Dom João VI o Brasil poderia ter sido uma grande nação. Por quê? Porque os portugueses eles tiraram muito das suas colônias, e tiraram muito do Brasil para sustentar a família que aqui estava e também os portugueses, né? Só esse salvo-conduto. Porém, Dom João VI se tornou, para os historiadores, um grande monarca. Nós vamos continuar essa nossa série de vídeos sobre os imperadores do Brasil. No próximo vídeo, vamos falar de Dom Pedro I e vamos falar de Dom Pedro II. Vamos falar das virtudes, das suas fraquezas, das suas grandezas. O que eles fizeram para o Brasil e contribuíram para o nosso país hoje no sentido sociocultural, econômico e educacional. Se você tem alguma dúvida sobre a vida de Dom João VI, Dona Maria Louca, Dona Carlota Joaquina, além dos vídeos que está aqui nas descrições, você pode deixar também o seu comentário, a sua pergunta, o seu pedido de vídeos, que aos poucos nós vamos colocar no nosso canal. Tenham todos uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde. Se inscrevam, deixem o seu like, ative as notificações. E eu não sei quando esse vídeo vai chegar a você, mas desde já agradeço a sua presença em nosso canal. Um grande abraço e até mais.